Pronto, voltei. Vocês estão me ouvindo agora melhor? Ah, então tá. Ok, todos ouvindo agora? Muito bem. Deixa eu ver aqui se ficou a minha tela. Ficou. Muito bem. Evelyn tá aí, Mariana, Alana, Jennifer, Ana Bia. Vai dando um sim para eu ver quem que tá aí. A Juliana tá aí. Nossa, que honra. Juliana Carraro, assistindo a aula. Muito obrigada. Eu tô aqui, Ana Bia, Isis, Colino, muito bem, Bianca. Tem aqueles que são os meus amigos de todas as semanas e tem aqueles que vêm de vez em quando, né? Quem quer ser SLA Man? Enfim, né? Daniel Rick tá aí. A Elô. O negócio não atualiza. Saia e entre novamente. Se der problema, sai e entra novamente. Nick tá aí. Olá, tudo bem? Pode me apresentar o lugar? Nunca estive aqui antes. Ok, Isis. Muito bem. Guilherme chegou. Muito certo. Ok, gente, estamos aí. Então, essa Isis, né, que não conhece, porque ela quase nunca está aqui, a Isis é uma turista. Ela que falou, né, não sou eu. Esse é o nosso ambiente virtual, é o nosso auditório. Você pode ver que, como eu sou uma pessoa super interessante, eu preciso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu me identifico como Maria Fabiana e como Fabiana, viu? Né? Sala de aula, vocês só têm uma de mim. Aqui no ambiente virtual, vocês têm 2 de mim. Então, para já ter essa noção. Que coquinha no final, guria. Tá doido? Vai ter cascudinho no final. Isso sim. Isso aí, porque uma, se eu posso ser 2, exatamente, tá? Então, assim, a gente pede para que vocês coloquem o nome de vocês normal, porque. Oi, Barbosa. Porque, assim, essa aula, né, ela é gravada e depois sobe para a coordenação, tanto a aula quanto a relação dos alunos que estavam na sala de aula, né? E aí, às vezes, a tua mãe pergunta assim: ah, meu filho participou da aula tal, e a gente manda a relação para ela. E aí ela não encontra o teu nome, e ela assim, nem nós, né? Porque, por exemplo, eu não sabia quem que era a Tami, não sei quanto, Dama, não sei quanto lá, né? E aí acaba que ela diz assim, ah, você não assistiu e tal. Daí como é que você vai provar que você era você nessa situação? Então, por isso que a gente pede para deixar o nome normal ali. Em outras oportunidades, em outras situações, vocês podem colocar o que vocês quiserem como nome, né? Mas nesse momento a gente pede para deixar o nome normalzinho ali, ok? Nessa situação. Se nós estivéssemos vendo vocês, não, tem a lambretinha lá, Isis, mas tá o teu nome normal, então não tem, a imagem não importa, o que importa é o teu nome, certo? Né? E se a gente estivesse vendo vocês, era uma outra situação. Porque aí eu estava na sala de aula, eu estava vendo vocês lá e a gente, não, mas o fulano estava, o ciclano estava, porque eu posso ser muito maluca, mas eu tenho uma memória muito boa para encontrar vocês em sala de aula. Né? Tanto que às vezes vocês mesmos não lembram o que vocês falam e eu lembro. Então é nessa situação. Eu sei, Colina, tem gente que liga e vai fazer outras coisas. Isso eu sei. Tanto que eu estou fazendo chamada aí, ó. Por exemplo, eu já chamei alguns que não se manifestaram, né? É bem interessante. Então, aqui eu vou. Gabriela Franco, eu já vi que falou comigo ali. Nick falou comigo. O Rickley falou comigo. A Evelyn também já falou comigo. A Bianca. Gustavo Moraes não falou comigo ainda, não deu nenhum oizinho. A Marina também não.
A Lana já falou comigo, a Juliana não falou comigo. Matheus Henrique chegou, muito bem. Daniel, o Iago não falou comigo. Deixa eu ver quem mais. Viu como eu vou vendo? Ó, a Marina falou, eu tô aqui. Rafael não falou comigo. Vitor Hugo não falou. O Caio não falou. Story falou. Matheus Henrique falou. Barbosa falou. Ana Bia falou. A Jennifer não falou. Simulado vai ser dia 13 já, Rickley. Já. Não tem nem 15 dias. Ah, desculpa aí, Jennifer, você falou, né? Então, desculpa aí, desculpa, meu Deus. A gente já tá maluquinha. Até o do cachorro pagodeiro eu falei verdade, isso mesmo, desculpa aí, tem razão. Ai, Senhor, tá difícil. Viu como a gente vai ficando doido? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, né? Se vocês não têm visto o jornal, ontem nosso secretário de saúde falou que nós estamos no pico 5, então tomem cuidado, pensem nas pessoas, né, que vocês convivem. Ontem eu ouvi um termo muito interessante, sabe? De que querem fazer voltar às aulas para fazer com que vocês sejam o grupo que. Veja bem, não sei o que estou falando, eu ouvi só. E você sabe que o povo fala demais. Então, eles querem que volte às aulas para fazer com que jovens e adolescentes peguem o vírus, se tornem imunes nesse vírus. Então, é como se fizesse assim uma manobra, né, para essa situação. Então, nós estávamos discutindo num grupo ontem em que a decisão da volta às aulas ela não é educacional, ela é política e econômica, né? E então é muito complicado, né? Eu estava falando para o pessoal da turma anterior que eu disse assim, tá, vamos fazer, a escola vai ser escalonada, você não vai para aula toda semana, você vai ter as aulas remotas ainda e tudo mais. Mas e vamos imaginar meu caso, eu vou me colocar como exemplo. De manhã eu trabalho com vocês, então cada semana eu estou com um grupo. À tarde eu trabalho numa outra escola, cada semana eu estou com um grupo. À noite eu trabalho em 2 escolas, cada semana eu estou com um grupo. Quem é o transmissor do vírus nesse momento? Eu. Porque vocês, os alunos, vão estar escalonados, mas o professor não vai estar escalonado. O professor ele vai estar cumprindo os seus horários em todas as escolas de uma forma em que ele vai ter que estar circulando. Então, e eles estão colocando na mão dos pais a decisão. O pai decide se manda ou se não manda para a escola. Né? E aí a gente tem inúmeras situações, a gente tem inúmeros tipos de família, inúmeras cada um é um caso, né? Tem família que não tem com quem deixar, tem família que não tem o que comer, tem família que quer se livrar do filho, enfim, né? Cada situação é uma situação. Mas a gente tem que pensar muito bem com isso, né? Tanto que eu já estava discutindo aqui com o marido e o nosso não vai para a escola de jeito nenhum, né? Mas como eu disse, cada um é único, cada família tem uma situação. Então, a gente não pode nem julgar nem quem vai, nem quem não vai. O que eu estou pedindo nesse momento é que, enquanto isso, vocês se cuidem e não levem na brincadeira. Porque eu tenho visto muito adolescente levar na brincadeira. E eu tenho ficado muito decepcionada com isso, sabe? Porque me mostra que essa geração que é adolescente, que vai ser a adulta, que vai me cuidar quando eu ficar idosa, é uma geração que não tem responsabilidades com o próximo, com o outro, que não tem responsabilidade nem com ele mesmo, quem dirá com o outro. Que enquanto tiver causa, eu não vou sair. É o que eu disse.
Aqui em casa também, o Gustavo só sai para ir no dentista e ali vai na padaria, volta correndo e só, né? Nada, não sai também, né? A gente tá bem assim. Mas, né? Cada um é cada um. Vamos falar bem a verdade, né? A gente tem situações e situações. Vocês viram lá, e se o aluno for do grupo de risco, né? Então, assim, tem inúmeras situações, gente. Nossa, não dá nem pra gente falar de uma por uma, tá? Não tem como. Não venha, Leonardo, que eu tenho visto você passear na praia e tudo, então fique quieto. Você não vai. Ele morre, vira só um número, é verdade, né? Vai virar estatística. Nós sabemos o nome dos 60 milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial? Não, nós não sabemos. A gente sabe que foi em torno de 60 milhões. Então, é complicado. Vamos trabalhar um pouquinho, né? Eu espero que vocês tenham visto lá na Iônica, que eu coloquei, então, a trilha, né? Você abre lá a Iônica, abre o planejador. Vou ensinar vocês um jeito bem facinho de fazer, bem gostoso. Abre a Iônica, abre o planejador. Se desce o planejador, está escrito assim, terceiro bimestre. Daí tem lá, semana de 27 a 31, que é essa semana que a gente está terminando hoje. Tem lá os passos, tem as trilhas para você fazer. Porque se você for pelo mural, você pode se perder. Então, abre o planejador. Abre o planejador, tem lá. Tem a semana que foi de 20 a 24, que tinha lá só um vídeo para vocês verem, uma leiturinha para vocês fazerem, essas coisas assim. Na semana de 27 a 31, tem a trilha dessa semana que você deveria ter feito para vir para a aula de hoje. Né? Espero que tenham feito. Quem não fez, vai fazer. Amanhã eu já coloco a trilha para a semana que vem, que é a semana de 3 a 7 de agosto. Tem problema mandar a última parte da trilha? Não tem problema nenhum, sabe? Inclusive, assim, já vai ter trabalho na mestre, vai ter 2 trabalhos na mestre esse bimestre, cada um valendo 5, tá? Então, as trilhas da Iônica é mesmo uma forma de vocês estarem estudando pro simulado. E aí já perguntaram quando que é o simulado, é daqui menos de 15 dias, porque é dia 13 de agosto já. Então o que eu vou estudando? Já começo a estudar o capítulo 6 da apostila 2, que a gente viu na aula passada, né? E esse de hoje. É o da aula passada e o de hoje que cai no próximo simulado, certo? Então, você já pode ir estudando sem problema nenhum, porque você já sabe o conteúdo que vai cair no simulado. E aí não tem como ficar com, era muito assunto. São 2 conteúdos, o da semana passada e o dessa semana de hoje. E aí, o da semana de hoje é ótimo, né? Eu estou falando bem interessante. Ele vai continuar um pouquinho, eu vou colocar como Getúlio Vargas aqui, mas ele vai estar falando de Quarta República, tá? E aí, nesses slides que eu trouxe para vocês hoje, ele vai estar dando uma retomada pequenininha, só um pouquinho que eu tenho que me ajeitar aqui, aí, uma retomada pequenininha dos assuntos da semana passada para a gente dar continuidade, ok? Então, eu coloquei Getúlio Vargas, pai dos pobres, chiquérrimo isso. Ali ele tem, eu vou ter que aumentar, porque ficou a letrinha pequenininha, ele não enxerga. Ali, Revolução de 30, né? Então, tem ali uma imagem, que eu coloquei, então, na trilha, inclusive, da semana passada, né? Em que o Getúlio, ele vai ser o líder da oposição. Esses primeiros slides é da aula passada, tá, gente? É só retomando. Ele vai ser o líder da oposição e ele vai assumir o governo provisório em 1930. Quando ele assume o governo provisório, ele vai fechar o Congresso, ele vai abolir a Constituição de 1891, que é a Constituição da República do Café com Leite, né? Os governadores vão ser substituídos por interventores, para quê? Para que ele tenha as pessoas de confiança, né? Então ele vai colocar pessoas de confiança no lugar dos governadores, por isso que são chamados de interventores, eles vão intervir nos estados. E ele vai por fim, então, a República do Café com Leite, né, que era a República Oligárquica, onde somente um grupo, São Paulo e Minas Gerais, se dividiam nessa República do Café com Leite.
ele vai criar o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, por isso ele é considerado o pai dos pobres, porque ele vai então estar olhando pelos pobres e ele vai fazer uma lei da sindicalização. Agora as pessoas podem se filiar a sindicatos para que possam então discutir os seus problemas de trabalho, né? Então, resumindo, aí ainda aqui é sobre a aula passada, então eu só estou retomando para vocês. Ele vai estar no governo provisório e ele vai sofrer essa Revolução Constitucionalista de 32, em que os paulistas vão estar contra o Getúlio Vargas e os seus apoiadores. Por que os paulistas vão estar contra? Porque eles perderam, então, perderam as eleições, não, eles perderam o cargo de presidente, porque eles ganharam as eleições lá em 30, o Júlio Prestes ganha a eleição, né, o Getúlio Vargas perde, mas ele não pode assumir, porque o Getúlio Vargas dá o golpe, tira o Washington Luiz do poder, ele assume provisoriamente e tal. E o que eles, lá em 32, os paulistas querem? Essa nova Constituição, porque o Brasil está sem uma Constituição. Porque quando ele assume em 30, ele vai abolir a Constituição de 1891, que é a da República do Café com Leite, mas ele não faz outra, né? E a ideia era de que ele assumisse o governo provisório e fizesse uma nova Constituição, chamando novas eleições, porque assim era a chance, inclusive, dos paulistas subirem ao poder, tá? E aí eles vão ter algumas manifestações, e eu não tinha falado na aula passada, mas é bacana da gente lembrar. E entre essas manifestações, só um pouquinho, vai ter um assassinato, vai ter algumas pessoas vão morrer nessas manifestações. E aí esse MMDC são as iniciais dos 4 estudantes que vão ser mortos nessas manifestações, o Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo, e isso vai, né, fazer fervilhar mais. Não, isso não está na Iônica, mas eu vou colocar hoje de tarde, tá bom? Isso que eu vou colocar hoje de tarde para vocês. E aí, então, esses meninos eles vão ser mortos, eles são estudantes que estão se manifestando lá, eles são paulistas, eles querem então essa nova Constituição e tudo mais, e eles vão morrer. Nossa, ficou estranho, né? Eles vão morrer, mas eles vão morrer, eles vão ser assassinados, e isso vai fervilhar mais ainda. Quando fervilha mais ainda, né, os paulistas, então, eles entram em confronto direto, eles morreram porque eles estão nas manifestações. Então, essa manifestação é uma manifestação armada contra as tropas do Getúlio, tá? Isso, vou colocar esses slides na Iônica hoje de tarde, tá bom? Então, esses militares, esses meninos, eles vão ser mortos pelas tropas do Getúlio Vargas e tudo mais. Mas, de qualquer forma, essa revolução constitucionalista ela vai durar 2 meses. Os paulistas eles vão ser isolados em São Paulo, né? Então eles vão perder. Mas o Vargas ele percebe que ele vai ter que tomar alguma atitude. Qual atitude que ele vai fazer? Ele vai então ajudar a reconstruir São Paulo, vai nomear um interventor de São Paulo para São Paulo e ele vai chamar a nova Constituição, que vai ser a Constituição de 34. Vira? E aí, nessa Constituição de 34, também eu coloquei uma imagenzinha da Constituição, e o que vai ter de interessante nesta Constituição de 34, né? Que vai ser muito importante. As leis trabalhistas, né? Que ele vai estar fazendo. O voto vai ser secreto, porque se você lembrar, a gente viu lá na República do Café com Leite que o voto era aberto, que a pessoa chegava na frente do mesário lá e dizia, eu quero votar em tal pessoa, que daí tinha o capataz lá do coronel olhando se votava para quem ele mandou ou não. Então agora o voto é secreto. Vai ter voto feminino, porque se você lembrar, não tinha voto feminino até então, era só os homens numa renda que podiam votar e tudo, enfim, né? Então era muito fechado o voto. A partir de agora, então, as mulheres também vão poder votar a partir da Constituição de 34. Ali, ó, a desapropriação de empresas estrangeiras, a nacionalização. O Getúlio, ele era muito nacionalista. Ele achava que todas as empresas que estivessem dentro do nosso país, elas tinham que ser
cuidadas pelo Estado, e não a empresa estrangeira que vem aqui, que lucra, que tira tudo que é bom daqui, que paga um aluguelzinho, que são os royalties, né, da empresa, e que manda o lucro para o exterior. Então, isso o Getúlio era totalmente contra, ele era extremamente nacionalista. E aí ele vai desapropriar algumas empresas que eram estrangeiras e ele vai passar, então, essas empresas para o governo brasileiro. Então, aí, ó. Vai fazer o retorno do federalismo, né? Então, assim, a ideia de que ele tinha feito os interventores, quando ele assumiu em 30, agora ele vai voltar a dar autonomia para os estados, né? Que não vai ter mais interventores, vai ter eleições para governadores. Já falei da autonomia dos estados, mas que essa primeira eleição ela seria indireta, ou seja, que o Getúlio ele seria eleito, né, pelos deputados e ele ficaria então a partir de 34 e que somente em 38 é que as novas eleições seriam diretas, que o povo votaria, porque ele dizia assim, que o povo ainda não está preparado para votar, porque precisa ensinar o povo a votar, porque ele estava acostumado com a Constituição lá da República do Café com Leite, em que ele era comandado, o voto era de cabresto, né? Então, por isso que ele alega que em 34 o povo ainda não sabe votar, por isso que é eleição indireta. Aí aqui a gente tem aqueles movimentos políticos que a gente viu na aula passada, do AIB e a ANL, né? AIB, Ação Integralista Brasileira, com o líder Plínio Salgado, tinha inspiração fascista e fez oposição a Vargas quando Vargas fez a Constituição de 34. Até então, a AIB era assim, eu não quero usar termos chulos, mas assim, ficava lá no Getúlio Vargas, assim, sabe? Até porque o Getúlio tinha tomado o poder do Washington Luiz, porque o Getúlio era um líder forte, porque ele estava governando sozinho e tal. E aí, quando vem e ele chama a Assembleia Constituinte e ele faz a nova Constituição, aí diz assim: opa, ele cedeu, então não queremos mais ele como liderança. E aí vão ficar contra Vargas. A ANL, a Aliança Nacional Libertadora, tinha o Luiz Carlos Prestes como líder. O Luiz Carlos Prestes já tinha sido líder lá do movimento tenentista, que veio desde o Rio Grande do Sul e tudo mais, que a gente viu lá na República do Café com Leite, que já era contra essa república e tudo mais. E eles tinham essas políticas nacionalistas, né? Então, também a nacionalização de empresas, cancelamento da dívida externa, extinção de latifúndio, eles queriam fazer uma reforma agrária, por isso que eles eram considerados socialistas, eles eram inspirados lá na Revolução Russa, na União Soviética e tudo mais. Então, a ANL ela tinha uma tendência bem comunista, enquanto a AIB tinha uma tendência fascista, né? E eles vão estar contra o Getúlio por causa do golpe de 30, porque eles achavam assim, que tinha que ter tirado a República do Café com Leite, mas que tinham que ter sido feitas eleições para isso. Então, por isso que eles estavam contra Getúlio. E a gente vai ter esse levante comunista em 35, né? Então, esse levante comunista vai ser uma... se é o levante comunista, você já percebeu que é a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, que organizou. Por quê? Porque eles tinham tendência comunista, né? Vão fazer oposição por Vargas, e o Vargas vai se aproveitar desse levante comunista. O que era o levante comunista? Várias manifestações contra Vargas, e uma dessas manifestações, eles tentaram tirar Vargas do poder, tentaram invadir o Palácio do Catete, tirar Vargas do poder e tal, e o Vargas se aproveitou e fez a Lei de Segurança Nacional, onde ele vai, então, nessa intentona comunista, reprimir essa intentona, vai aumentar a repressão, ele vai colocar censura, ele vai criar o estado de sítio, ele vai fechar o Congresso, ele vai governar sozinho, porque ele vem com a ideia desse plano Cohen, né, que a gente falou, terminou na aula passada falando dele, em que o Vargas ele dá um golpe dizendo assim, que há uma estratégia dos comunistas de tomarem o poder no Brasil. E o povo tem medo, né? Então, desse levante comunista, e aí até não se manifesta. Vou postar na Iônica sim, tá? Então não se preocupe, esses slides vão para a Iônica hoje, ok? E aí, então, ele vai lá e vai estar dando esse golpe, chamado Plano Cohen. Quando ele dá esse golpe, ele vira um ditador,
né? E ele vai começar a terceira fase do seu governo, que é o governo Estado Novo. Lembra na semana passada que eu tinha colocado aquela charge que representava as várias fases do governo Vargas? É isso aí. Vargas não era de esquerda e nem de direita. Quer dizer, ele era mais de direita, porque ele era muito parecido, inclusive, as ideias nazistas, porque ele queria ser um governo central, um governo forte, um governo único, tá? Então ele era de direita mesmo, porque de esquerda é comunista. Então de direita é o governo nacionalista, um governo em que o meu país é o melhor de todos. Lembra que a gente viu o nacionalismo lá no nazismo e no fascismo? Então o Vargas ele tinha mais ou menos isso. Como objetos de repressão, né? Por que ele é chamado de pai dos pobres? Porque ele vai, ao mesmo tempo, porque assim, você tem que entender o Vargas em várias fases, tá? O Vargas, ele foi levando e se moldando como político na medida que o povo precisava. Então, no primeiro momento, ele foi o pai dos pobres, porque ele vai fazer leis trabalhistas, o ministério, ele vai dar voto feminino, ele vai fazer o que o povo estava reivindicando. Quando ele conseguiu o poder a partir de 34, ele não quis mais largar o osso. E mesmo porque lá na Europa a gente tinha os movimentos dos regimes totalitários, nazismo e fascismo. E ele meio que se identificou lá. E aí ele assume o poder a partir do Estado Novo ditatorial. E você vai ver, que são os próximos slides, que daqui a pouco ele volta ao poder de uma forma bem diferente desse regime ditatorial. Então ele se molda como político de acordo com o que o povo quer e ele vai ficando. Por isso que ele é considerado o melhor presidente do Brasil até hoje e tal, né? Então, a gente já vai ver, daí cada um decide se ele ajudou ou não o povo, tá bom? Então, nesse Estado novo, agora, fechando o Congresso, governando sozinho, inspirado, inclusive, no regime fascista, ele mandava matar, a gente já vai falar disso também, né? Ele pegava o DOPS aqui, ó, Departamento de Ordem Pública e Social, para espionar, prender e torturar pessoas. No governo, a gente fala assim de tortura só na ditadura militar, mas no governo Vargas também tinha, por causa do DOPS. Aqui em Curitiba tem um museu em que ele tem assim as fichas das pessoas que eram investigadas pelo DOPS, sabe, gente? Assim, daí tem lá fotinho, tem a ficha total. Então é muito maluco isso, sabe? Então ele reprimiu total. E o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, em que ele vai agora censurar os meios de comunicação, os jornais, a rádio. E é aqui, cara, que ele vai criar a Hora do Brasil. Que se você nunca ouviu a Hora do Brasil, que existe até hoje na rádio, você tem que ouvir pelo menos um dia. Porque em nenhum momento e em nenhum governo, seja ditatorial ou seja republicano, a Hora do Brasil vai falar mal do governo. A Hora do Brasil ela foi criada para fazer uma propaganda contando tudo que o governo faz de bom através do Getúlio Vargas, certo? Então, assim, ele era muito inteligente. Nessa hora não passa nenhuma música, é verdade. Mas, sabe, gente, como curiosidade, como trabalho de escola para você crescer politicamente, ouça um dia, você não precisa nem ouvir inteiro. Ouça ali uns 10, 15 minutos. E você vai perceber que a Hora do Brasil ela é um instrumento usado pelo governo oficial para falar de tudo que o governo tem de bom. Fala aí, Mari, o que houve? Se quiserem falar também, o microfone está aberto, tá, gente? É só liberar o microfone de vocês aí. Eu já liberei para todos. Que às vezes vocês vão escrever, demora um pouquinho mais. E isso vai estar na Iônica. Esses slides aqui vão estar todos na Iônica, tá? Ok? Nunca vou cobrar uma coisa de vocês que eu não coloquei na Iônica, né, gente? Por favor. Tá bom? Então, você veja que esses slides, inclusive, já são uma forma de revisão da aula passada,
para a gente chegar na aula de hoje. Olha que legal. Vamos para frente. E agora ele vai fazer, então, a cultura de massa, que eu acabei de falar. A propaganda ele vai usar como ferramenta. Ele vai fazer a educação moral e cívica. Eu tive aula de moral e cívica. Não podia se ensinar a língua estrangeira, não podia ensinar inglês, nada. Por quê? Porque ele era nacionalista. E o professor de educação física, ele era disciplinador, ou seja, ele fazia atividades para que o aluno obedecesse. A gente era, na aula de educação física, a aula de educação física nossa, da minha adolescência, ele era assim, nos treinar como se fossem soldadinhos, né? Para que a gente. Por quê? Porque ele tinha a mesma visão do Hitler, né? E aí é que ele vai usar isso. Na industrialização, a siderúrgica nacional, que a gente já falou, a Vale do Rio Doce, estatais e nacionalização. Então, isso a gente falou na aula passada. Mas tem lá na tua apostila também, se alguém, né, tiver perdidão aí. Ai, vira de uma vez, que passa muito tempo, muito rápido isso. Gente, se vocês fizeram agora um baita comentário, deixa eu ver aqui o que falaram aqui. Leia as páginas 3, 5, 1, peraí que eu me perdi. Voltando. Sobre os problemas enfrentados nesse novo mandato, Getúlio Vargas, faça um resumo elencando as principais causas. É isso aí. Professora, essa pergunta que estava lá na trilha para fazer no caderno e mandar. Olha, então assim, precisar mandar, não precisa. Você vai mandar se você achar que deve, ok? Por que será que ele não está indo para frente o meu slide aqui agora? Meu Deus do céu. Gente, tá lá na Iônica isso aí, tá? Tá lá na Iônica isso, então não precisam se preocupar. Tá lá na Iônica. Por que será que agora meu slide não tá indo? Vou ter que puxar um outro slide para a gente ver. Só um pouquinho que eu vou puxar um outro slide aqui para ver se eu consigo para frente. Já que esse aqui não quer andar, vamos ver o outro. Se anda. Tá tendo internet que tá caindo? Deixa eu ver aqui. Que deu uma osciladinha. Só um minuto, já vejo, gente. Ali. Tá bom. Ele fica brigando comigo aqui, sabia? Então, vamos continuando enquanto tá, né, virando ali, vamos continuando. Isso tudo foi uma... Aqui, achei o movimento querenista. Voltei, deixa eu botar uma slide. Tá. Aí o Getúlio, por causa dessa... Quando termina a Segunda Guerra Mundial, ele vai ser forçado a renunciar. Por que fazem o Getúlio renunciar, gente? Porque ele é muito parecido com o Hitler. Então, o povo, quando termina a Segunda Guerra Mundial, ele vai fazer... Então, o Getúlio renunciar, ele renuncia. Quando ele renuncia, tá? Ele vai, a partir de agora... como que eu vou dizer? Se exilar na sua fazenda, no Rio Grande do Sul, e vai assumir agora o Eurico Gaspar Dutra. Então, ele fala ali, ó. Em 1945, Vargas é obrigado a reconhecer novas eleições, né? Ele vai ter como oposição o brigadeiro Eduardo Gomes. É legal a gente lembrar o seguinte, que esse opositor do Vargas, que vai depois disputar eleições, o Eduardo Gomes, ele era um brigadeiro da aeronáutica, e as senhoras de elite, elas faziam chás beneficentes para poder arrecadar dinheiro para a eleição desse brigadeiro Eduardo Gomes. Em um determinado momento, uma dessas senhoras fez um doce lá, com chocolate, enrolou e levou nesse chás. Quando ela chegou lá, as pessoas diziam assim, nossa, que delicioso esse doce, como que é o nome dele? Como ela tinha inventado o nome, ela foi lá e disse assim, esse doce se chama brigadeiro, em homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes. Então, hoje a gente come o doce brigadeiro,
por causa dessas eleições e por causa desse cara aí chamado Brigadeiro Eduardo Gomes. Senão, não sei como que seria o nome dele. Bom, ali a gente tem alguns partidos que eu não vou entrar em detalhes aqui, e aí a gente tem o movimento queremista, né? O movimento queremista é um movimento do qual o povo pediu para o Getúlio sair em 45, mas quando o Dutra estava governando, que foi o sucessor do Getúlio, quando o Dutra estava governando, o Dutra não estava agradando muito. Mas o Dutra vai fazer a Constituição de 46, cara, e isso que é importante. Lembra então o seguinte: a gente tem a Constituição de 34. Quando ele assume o governo no Estado Novo em 37, depois do Plano Cohen, ele anula aquela Constituição de 34 e ele faz uma Constituição muito parecida com a Constituição fascista. Quando ele sai em 45, que ele renuncia, o Brasil tem a Constituição fascista. Então, o que tem que fazer? Uma nova Constituição. E aí, nessa nova Constituição, que é a Constituição de 46, ele vai, então, substituir a Constituição de 37, a Constituição chamada polaca, e ele vai manter todos aqueles direitos sociais que a gente viu lá em 34. Direitos trabalhistas, voto, federalismo, vai dividir ali o legislativo, né? Então, o governo federal, estadual e municipal, ou seja, ele vai dar mais autonomia às unidades federativas de município, de estado, enfim. E agora nós vamos ter eleições diretas. Você viu que até agora a gente não teve eleição direta, né? Então, agora o povo vai poder votar a partir de 46. E vai ter esse direito à greve, e liberdade sindical e profissional, porque na Carta de 37, quem fizesse greve ou se manifestasse como sindicato poderia ser preso. E aí o Dutra vai fazer. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção e que eu não coloquei nesses slides, e que está na página 347, é do governo Dutra o Plano SALT. O Plano SALT era um plano de saúde, trabalho, transporte, educação, sabe? Então, assim, era um plano que ia abranger os principais problemas do Brasil e que ele não conseguiu sair do papel por questões financeiras. Então, esse plano SALT é um dos mais importantes, né, um dos momentos mais importantes do governo Dutra, além da Constituição de 46. Então, quem está com a apostila, marca. Quem não está, depois procura lá na página 347 e dá uma lidinha. Ali está até em negrito o plano SALT, tá ok? É um plano econômico em que ele tentaria resolver os nossos principais problemas sociais, mas que ele não saiu do papel por questões financeiras, o que fez que, inclusive, o povo ficasse ainda mais revoltado com o governo Dutra, a ponto do movimento queremista. E aí você viu lá na trilha que eu coloquei um jingle de queremos o velhinho de novo, bota o retrato do velho de novo, enfim, né? E aí o Getúlio ele vai se candidatar novamente. Né? Então, se veja que a gente vem falando do Getúlio há um tempo. 1930, tem 34 o governo constitucional, em 37 o Estado Novo, em 45 ele deixa, e aí depois ele vai voltar em 50, ele se candidata em 1950 e assume em 51. Cara, o povo brasileiro precisa ser estudado de alguma forma, porque o povo pediu para ele sair em 45, fez manifestações para ele abdicar, porque ele era parecido com Hitler, porque eles não queriam mais ele no governo, blá, 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 blá. Elegeram o Dutra, não gostaram. O Vargas se candidata de novo e ele ganha. E ele ganha assim com votação muito grande, maciça. O povo vota nele em peso para ele voltar. Sabe, o movimento queremista era o movimento do queremos o Getúlio de volta. A gente prefere o Getúlio do que esse povo que está aí. E aí ele volta em 50, né, a partir de 51, nas eleições de 50. E essa volta do Getúlio é nessas ideias nacionalistas, então, né, que o Getúlio vai ter, só um pouquinho mudando aqui, de independência econômica nacional. Ou seja, o Getúlio é nesse momento que ele vai criar a Petrobras, é nesse momento que ele vai criar a Eletrobras,
nesse momento que ele vai explorar mais a siderúrgica nacional, é nesse momento que ele vai explorar mais a Vale do Rio Doce, que hoje é a Vale, sabe? Então, tudo que era do Brasil, que era para ser explorado no Brasil, deveria ser nacional, né? É essa a industrialização do Getúlio. Ele vai tentar mudar o país de um país agrário para um país industrial. Ele vai, enfim, ele vai inclusive ter como principal opositor o que ele chamava de entreguistas. Quem são os entreguistas? Esses caras políticos que acham que, por exemplo, ter uma Vale, que é uma empresa, não me lembro se é francesa, não é francesa, não me lembro de que nacionalidade é a Vale hoje em dia, que é uma empresa estrangeira que explora todos os minérios aqui do Brasil, que fazem acontecer situações como Mariana, como Brumadinho, e que, mesmo pagando milhões em indenização, ainda tem um lucro absurdo. Esses são os entreguistas. E o Getúlio era contra esses caras. Ele achava que tudo que era explorado no nosso território deveria ser uma empresa nacional. E a Vale, gente, já foi uma empresa, quando era a Vale do Rio Doce, ela já foi uma empresa nacional. Tanto que quando ela entrou em crise financeira, o governo chamou a população. Quem tem fundo de garantia e quer investir na Vale, se torna acionista. E eu fiz isso. Eu lembro que a gente ia lá na Caixa Econômica, assinava um documento e você se tornava acionista da Vale do Rio Doce. Olha que chique, eu já fui dona da Vale. E aí, então, eu era dona, tipo assim, eu era acionista, tipo, 0,00000000001%. Mas eu era acionista da Vale, né? E aí, a gente tinha, assim, lucros sem precisar fazer nada. E era bacana, assim, que daí, quando eu precisei vender as minhas ações da Vale, eu vendi para comprar minha casa, sabe? E aí, assim, era um valor pequeno, mas, tipo, 15 anos atrás era bastante, em que, vamos imaginar, sei lá, eu investi tipo R$ 500 e quando eu vendi as ações da Vale sem fazer nada, eu peguei tipo R$ 3.000, né? Que é um lucro bem grande em pouco tempo, sem a gente precisar trabalhar. Mas o governo tentou manter a Vale do Rio Doce como uma empresa estatal, como uma empresa nacional. Aí não deu certo e acabou vendendo para essas empresas estrangeiras que estão explorando aí. Que é o que está acontecendo com a nossa Petrobras agora, gente. Tá tão falando assim que a Petrobras ela está dando prejuízo. A Petrobras nunca deu prejuízo e nunca vai dar prejuízo, entenderam? A Petrobras ela tem sim os desvios, é outra situação. E eles estão querendo vender a Petrobras para uma empresa internacional, né, para uma empresa estrangeira, para que ela explore o nosso petróleo e a gente acabe daí não controlando mais o nosso petróleo. Então a gente tem que lutar contra algumas situações. Travou a minha câmera, destravou. Com algumas situações políticas também que afetam a nossa economia. Então o Getúlio ele era bem nacionalista. E aí ele vai criar o Banco Nacional de Desenvolvimento, ele vai ter ações populistas, sabe? Assim, ele vai estar agradando ao povo, ele vai fazer a justiça do trabalho, né? Ele vai, então, estar... E era muito pelos meios de comunicação, por isso que ele era representado, e aí alguém perguntou, como pai dos pobres, porque mesmo ele se dizia protetor das ações do Brasil. E aí ele vem com o petróleo é nosso, né? Então, assim, que ninguém vai aumentar o salário mínimo, 100% de aumento do salário mínimo, mesmo a inflação estando alta, para tentar ser populista e agradar a classe mais baixa, né? E ele vai criticar essas empresas estadunidenses que estavam, porque os Estados Unidos ele estava bem aqui no Brasil com várias empresas. Tanto, gente, que é o fato dos Estados Unidos ter sido criticado pelo governo Getúlio, é que depois, mais tarde, a gente vai ter os Estados Unidos apoiando os militares no golpe militar que resultou na ditadura militar. Mas isso é mais para frente. E aí, o Getúlio agora, né, então, começa a ser pressionado pela imprensa, ele tem como opositor o Carlos Lacerda, que é um cara, um jornalista, e ele começa, então, a ser pressionado a sair do governo novamente.
O que ele faz, né? Então, aqui eu vou aumentar um pouquinho, senão eu não enxergo, porque ficou bem pequenininho. Só que me dá um problema aqui que ele aumenta outro troço que eu não quero que aumente. É uma coisa. Aqui, ó. Então, ele vai fazer o seguinte. Ele vai ter a UDN, que é o grupo dos estudantes, né? Também que é um partido que vai ser contra ele. Começaram a exigir a renúncia. Também tinha a imprensa, tinha os Estados Unidos que estava pressionando e tudo mais. E ele vai, então, esse Carlos Lacerda, que era um dos opositores do jornal, ele sofre um atentado. E nesse atentado, o guarda-costa dele, desse Carlos Lacerda, é que vai morrer. Só que o problema não é só ele morrer, o problema é que esse guarda-costas, ele era militar, ele era da aeronáutica. Então, agora, além de muitas pessoas, além dos Estados Unidos, além da elite, além de alguns grupos estarem contra o Getúlio, mais os militares começaram a ficar contra o Getúlio e exigirem a sua renúncia, né? Porque ele foi acusado de ter mandado matar o Carlos Lacerda, que era opositor. Depois se descobriu que nem foi ele, foi um dos assessores dele que mandou, aquela coisa toda. E ele diz assim: não vou sair, não vou fazer igual em 45, que eu vou renunciar, só saio daqui morto. E foi o que aconteceu. Ele se suicida, né? Então, ele tem aquela famosa frase: saio da vida para entrar na história. Ele se suicida com um tiro no coração. E aí, o povo que em 45 pediu para ele sair, em 50 votou nele pra caraca, em 54 ali começou a pedir para ele renunciar, ele se mata e o povo chora. E hoje em dia o povo diz assim que ele foi o melhor presidente que o Brasil já teve. E aí eu queria que vocês me explicassem o que o povo quer, porque eu também não sei, né? Então a gente tem a carta suicídio do Vargas, sabe, que ele diz assim que se as aves de rapina querem o sangue de alguém, que tenham então o meu sangue. Quando ele fala em aves de rapina, ele está falando assim da elite, ele está falando dos grupos estrangeiros, sabe? Ele diz assim que ele se doa pelo povo brasileiro na carta testamento. A carta testamento dele é muito legal, gente. Eu acho que eu vou colocar para vocês lerem depois na Iônica. É muito legal. Você começa a ver assim, desde a carta testamento dele vem falando desde a Revolução de 30, quando ele assume o poder, da criação da Petrobras. É bem bacana. Tá no museu ela? Ela tá em um museu, mas eu não sei exatamente qual. Eu sei que lá no Rio de Janeiro tem a carta testamento dele. Mas na internet, assim, você coloca carta testamento do Getúlio e cai um monte de links que mostram a carta. É bem bacana. Gente, acabou a aula, vocês acreditam? E a gente termina Getúlio. Esses dois assuntos, né? Então, o Getúlio Vargas antes de 45 e o Getúlio Vargas e o Dutra pós 45 é o que cai no teu simulado do dia 13. Pode começar a estudar. A partir da aula que vem, que a gente vai falar do Juscelino, do Jânio, do Jango, vai ser para o simulado 2, tá? Beleza? Se tiver dúvidas, me chama, conversa comigo. A aula que vem traz. Eu não entendi aquela parte lá. Porque senão vocês vão ficar perdidos para o simulado. Ok? E quem não tem dúvidas e quem está com fome, quem vai fazer almoço, está liberado para sair. E a professora está mandando beijinho. Quem quiser mandar uma marmita aqui para casa, depois é só me chamar, eu mando o endereço em particular, tá? Beijos. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. E chega de ir para a praia, história. Fica fazendo inveja. Beijo, beijo. Rafael, acho que só ligou e não ficou aí, porque ó, tá todo mundo saindo e não tá dando tchau. O Luiz Henrique também, o Vitor também não se manifestaram, não deram tchau, não deram oi, né?
Ai, vocês são metidos, não quero falar com vocês. Ó, vai sair, vai ficar o Luiz Henrique, o Rafael e o Vitor, que são aqueles que ligaram e que não estão na aula.